Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre estudando sobre Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Neste trimestre nós temos aí como nosso escritor das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, o pastor Claudionor de Andrade, e o consultor doutrinário e teológico, pastor Antônio Gilberto. Nós estaremos estudando hoje, e nós temos aí hoje como leitura bíblica em classe, a leitura que nós vamos nos basear para fazer a nossa lição, Atos dos Apóstolos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isto levou Paulo e Barnabé a uma grande discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido, levantaram-se e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, sabem que há tempos Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar? Pelo contrário, cremos que, pela graça de nosso Senhor Jesus, somos salvos, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que Deus fizera entre os gentios por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, escutem. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, para reunir dentre eles um povo para si. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios que têm invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Julgo, portanto, que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os apóstolos e presbíteros, seus irmãos, para os gentios crentes de Antioquia, Síria e Cilícia. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram.
Assim, concordamos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. A mais importante convenção da igreja até hoje, desde que iniciou a igreja até hoje, considerada a mais importante. Houveram antes desta outras, tanto aconteceram alguns concílios aí no Antigo Testamento, como aconteceram antes aí de Atos 15, antes dessa de Jerusalém, como aconteceu outras depois e até hoje acontecem. Então são reuniões que visam a unidade, manter a unidade da igreja, do corpo de Cristo sobre a terra, tendo sempre como cabeça desse corpo Cristo e sempre seguindo a orientação do Espírito Santo. E também a preocupação do concílio, da convenção, é manter a doutrina, ou seja, manter a palavra de Deus como regra básica de fé e conduta cristã. Então são as duas grandes preocupações quando se marca aí um concílio, quando se marca uma convenção da igreja. As duas maiores preocupações são essas: manter a unidade e a doutrina. Dentro das doutrinas básicas da igreja, nós podemos citar aí algumas. Principal, a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador, arrependimento de pecados, né? E a salvação pela graça de Deus, não por merecimento, nem por obras. Podemos citar aí batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Então são doutrinas básicas, né? Podemos incluir aí dons do Espírito Santo. Então, doutrinas básicas da igreja. E quando essas doutrinas estão sendo aí feridas, está acontecendo alguma coisa que contraria essas doutrinas, ou uma ou mais de uma, então se faz uma reunião para se discutir a respeito desse assunto, para poder chegar a uma conclusão, lendo e estudando a palavra de Deus. Tudo sob a orientação do Espírito Santo. Isso não visa separar, dividir, formar grupos, nada disso. Sempre visando a união, visando manter a igreja funcionando corretamente, de maneira que agrade a Deus. Como nós vimos aí no nosso texto áureo, diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e das relações sexuais ilícitas. Então veja bem, essa aí foi a conclusão, o resultado desse primeiro concílio, dessa primeira convenção de Jerusalém. É claro que antes os apóstolos tinham se reunido, antes dessa fizeram outra, ainda fizeram aquela para escolher Matias como apóstolo, para preencher o lugar de Judas. Foi também uma reunião, um concílio, né, para solucionar aquele grande problema da igreja que havia crescido e necessitava agora se colocar diáconos para servir as mesas. Então foi uma reunião que fizeram. Do ponto de vista de reunião de igreja, de um corpo de Cristo, não só formado por judeus, mas por judeus e gentios, então essa que nós vamos estudar hoje foi a primeira convenção, o primeiro concílio da igreja, formada agora
não apenas por judeus, mas por judeus e gentios, para se discutir uma questão muito importante. Paulo e Barnabé estavam já abrindo igrejas por toda parte. Já existia a igreja em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Já existia a igreja entre os gregos, lá na ilha de Creta e outros lugares. Outros irmãos haviam pregado. Então, já haviam ali agora gentios convertidos. E surgiu na igreja de Antioquia, ou Antioquia, como queiram, que era a sede missionária daquela época, das missões entre os gentios, e ali estavam Barnabé e Paulo, que estavam pregando, tinham sido enviados pela igreja de Antioquia, e eles então têm ali um grande problema, que é a vinda de alguns irmãos lá de Jerusalém, e eles estavam ali dizendo que estavam amando de Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus. Primeiro Tiago, que foi líder da igreja, foi degolado, né? Foi aquele que era líder dos apóstolos e morreu degolado. Agora nós estamos falando de Tiago, irmão de Jesus.